E aí, pessoal? Agora a gente vai iniciar a terceira parte, né, do curso de mestres, ou então do Sobre o Mundo, que é essa nossa série onde a gente fala sobre as coisas relacionadas a Rindor no geral, uma visão mais de cima de tudo que acontece. Na série anterior, no episódio anterior, a gente estava falando ali sobre a Era das Tribos, sobre os Titãs, a chegada dos Elfos no continente, todo esse fuzuê. E agora a gente vai falar sobre o que deu, né, do fim ali da queda dos Titãs, do que se deu daquela relação onde a miscigenação passou a ser incentivada, passou a ser reconhecido como algo necessário. E o que seria essa nova era? O que seria essa nova fase em que estaríamos entrando no nosso processo de evolução histórico? Bem, essa nova fase é a era das civilizações. Se antes nós tínhamos tribos, e as tribos, por mais civilizadas que fossem, elas não permitiam a entrada de outras raças, nós agora temos a ideia de que para você ser um ente civilizado, você não precisa ser uma tribo. Para você ser uma sociedade, você não precisa estar vinculado com nenhuma tribo. Basta que você se organize, basta que você tenha leis codificadas, basta que você tenha todo esse aparato, seja coercitivo, seja legislativo, que lhe permita uma vivência em sociedade. Então a gente tem a ideia de que não mais são necessários, né? Não é mais um pressuposto para você criar uma sociedade, a ideia de você ter uma tribo. Agora você pode formar uma sociedade com muitas outras coisas, você pode formar uma sociedade com diferentes raças, uma sociedade de escritores, uma sociedade de guerreiros. Você consegue formar civilizações apenas com essa união, não mais você se importa com a cor, com a raça, com a espécie de quem está se unindo a você, desde que essa pessoa respeite suas leis. E então começamos a ver ali o nascimento de muitos reinos. Alguns continuaram muito fortemente apegados às suas raças de origem, então vão ter muitos reinos que vão ter apenas elfos, os reinos dos anões continuam fechados, isso não muda mesmo nos dias de hoje. Então a gente tivemos uma impar quantidade de anos no que seria a pré-história, que não dá para calcular quantos anos tiveram. Tivemos ali depois 3.000 anos de Era das Tribos, quando já começamos ali a escrita, temos alguns fatores muito importantes. E aí logo depois nós temos a Era das Civilizações, que se estende por mais ou menos uns 2.000 anos, até chegarmos na era em que estamos agora, que seria a era depois do caos. E vamos falar um pouco sobre essa era das civilizações, quais são os pontos importantes dela. Eu já vou aproveitar e engatilhar aí, se der tempo, também um pouco sobre a história da própria coalizão, talvez entrar aí na próxima era, mas não é certeza. Apesar da era das civilizações ela ser bem simples, não ter muitas pormenorizações, eu gostaria de não correr muito com esse assunto. Então, inicialmente, vamos lá. A Era das Civilizações ela inicia então com a queda dos Titãs e passa a ser chamada a Era das Civilizações naquele momento. O fim dos Titãs, que era uma ameaça para a vida civilizada, marca o início de uma era que tem tudo para ser civilizada, por isso a Era das Civilizações. E quem é que são os protagonistas dessa Era das Civilizações? As novas cidades que vão se formando, os novos reinos, novos países, mas principalmente os Esgringorianos e, é claro, também um pouco ali do reino de Mauni, um pouco ali do reino da futura Verdun. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que se deu com os elfos. Com os elfos ancestrais deixando o continente, ficaram os elfos coloniais. Lembrando, elfos ancestrais nasceram na dimensão dos elfos. Elfos coloniais nasceram em terras que foram conquistadas pelos elfos. Ou seja, elfos coloniais, eles não nasceram em Endor, mas eles não nasceram na dimensão dos elfos. Por isso que eles são mais classe baixa, por assim dizer, na hierarquia dos elfos. E os elfos coloniais, eles ficaram ali administrando a região que hoje pertence a Verdun, e eles fundaram o Ganismo. O que é o Ganismo? Ele foi fundado na Era das Civilizações e é a crença de que Gan vai voltar. E o que é Gan? Gan é o nome que se dá para os navios cruzadores dos elfos ancestrais. Então, a crença no Gan, que é quando é esse ato dos elfos viajarem pelos mundos, é Gan. A crença no Gan é a crença de que esses elfos vão voltar para Endor para colonizar Endor. E qual é a função, qual é a obrigação dos elfos que ficaram no continente? É preparar esse terreno, é conseguir ali um posto, informações, quais são as fraquezas dos demais reinos, é literalmente isso. Verdun torna-se um reino ali de elfos coloniais que tem a crença de que o Gan irá acontecer. Ou seja, eles criaram o Ganismo. E eles precisam, isso é uma religião, obter informações, saber o que está acontecendo. A Terra pertence aos elfos, o universo pertence aos elfos. Outras espécies não merecem ser titulares de direito e por isso que essas outras espécies elas não
merecem autonomia, soberania ou o que quer que seja. E aí os ganistas eles vão ali, começam a se fechar em Verdun, torna-se uma fronteira ali, é um reino bastante escravista, então a gente vai ver bastante influência desse comércio de escravos, nós vamos ver muitas outras culturas ali mais preconceituosas relacionadas com as outras raças, e tudo isso muito fortemente vinculado com as instituições de Verdun. E aí nós vamos seguindo, temos ainda em Isgringor aquela enorme ascensão militar, os Isgringorianos decidem que eles vão se expandir o máximo possível, como eles já estão começando com uma vantagem frente àquelas tribos que estavam enfraquecidas devido aos titãs, que estavam ali muitas vezes ainda se acostumando, tendo políticas internas muito comprometidas devido às transformações do mundo recente, os Isgringorianos eles vão aproveitar aquele momento de fraqueza ao redor do mundo e eles vão se expandir com tudo. Para vocês terem noção, alguns historiadores de Endor, eles classificam esse período entre a queda dos titãs até uns 3, 4 séculos depois, não como sendo a Era das Civilizações, mas como sendo a Era da Expansão Isgringoriana. Porque em um dado momento, Isgringor ele vai tomar ali, vai tomar completamente o leste inteiro do reino, do continente. E isso é algo digno de ser estudado, isso é algo realmente que fomentou muitas batalhas, ainda há resquícios desse grande império nos tempos atuais. E não apenas isso, naquela época, Isgringor já estava preparando suas embarcações para cruzar o mundo. Quer dizer, a crença de que existiam outros continentes, outras espécies, outros locais inexploráveis, começava a se fortalecer em Isgringor. Naquela época, Isgringor concentrava a maior parte dos intelectuais, dos filósofos de toda Endor. Então, cientistas, pesquisadores, pessoas que acreditavam na existência de uma terra esférica, isso estava tudo em Isgringor. E a força da magia de Isgringor facilitava esse tipo de aprimoramento. Então, eles já estavam desenvolvendo ali as suas embarcações para poder seguir posteriormente. Futuramente, Isgringor acaba sofrendo ali muitas rebeliões civis, mas durante o tempo que eles estavam no poder, eles dominaram de fato o que hoje seria o equivalente a Argônidas, Patróvia, Kingswood, Bardovan, também Lituânia, Wolfstein. Então todo aquele reino ali pertencia, toda aquela parte oeste ali pertencia a Isgringor nessa época. Só um pequeno pedaço ali de Bardovan, que fica mais no extremo norte, também a leste, que não pertencia. É claro que os reinos mais do oeste, eles ficam um pouco mais seguros frente a esse cenário, mas que Isgringor conquistou boa parte do mundo, realmente conquistou. E aí vocês têm a ideia de que Isgringor agora está planejando expansões marítimas, está planejando explorar o mundo, mas não faz isso devido às suas diversas rebeliões. As pessoas começam a se revoltar contra Isgringor, que começou a aplicar tributos muito altos para as suas colônias, para a sua extensão territorial. Então aqueles que nasciam no território original de Isgringor tinham muitos privilégios frente aos demais territórios, e isso fomentou muitas rebeliões, pessoas começaram a se unir, Isgringor começou a ser fortemente atacado, e sobretudo os grandes intelectuais de Isgringor questionavam o imperialismo que estava sendo praticado pelo imperador à época, e isso fez com que as pessoas se revoltassem e Isgringor recolheu muito de seu território. Ainda na Era das Civilizações, passaram-se 400, 500 anos, mas Isgringor recolheu muito de seu território, quase ao tamanho do que é hoje. É claro que para chegar no tamanho que é hoje ainda sofreram muitas perdas, mas ainda assim foi um feito impressionante. Aquela rebelião ela fomentou tantas batalhas, mas tantas mortes, que ficou parecendo que Isgringor eram os novos titãs. É claro que eles não estavam naquele nível de sair exterminando todo mundo, mas ainda assim eles eram extremamente poderosos e isso era algo a ser considerado. De qualquer forma, Isgringor segue enfrentando problemas internos e não sobra tempo para a exploração dos mares. E o que acontece cerca de 800 anos depois do século IV da Era da Civilização é que chega a primeira embarcação de Aldan. Aldan até então um continente que não foi explorado pelos senhores, mas fazendo um paralelo com a vida real seria a nossa Ásia, mais precisamente a região ali da China durante os Três Reinos e o Japão, só que com uma extensão muito maior. Ou seja, são os nossos samurais, são os nossos mestres Shaolin, são os nossos lutadores de Kung Fu, e chega uma embarcação de Aldan em Isgringor. Aquela descoberta foi impressionante, aquele contato foi algo que fomentou muitas negociações, muita esperança de que Aldan e Endor tornariam-se excelentes fontes de comércio, teriam muitas rotas comerciais, porém isso logo chegou ao fim. Tanto porque Isgringor, que foi quem recebeu, estava enfrentando ali muitos problemas relacionados à marinha da agora fundada Camelot, que é o reino que fica ao norte, e Camelot agora concentrava a maior parte dos intelectuais do mundo. A marinha de Camelot estava muito avançada, competindo pau a pau com a marinha de Isgringor, e isso fazia com que Aldan
enxergasse Isgringor como talvez fosse o segundo melhor, apesar deles terem chegado lá primeiro. E começou essa disputa para tentar ali convencer Aldan a fazer negócios com Isgringor, a fazer negócios com Camelot, mas a própria Aldan passou a enfrentar naquela época fortes problemas internos relacionados com a unificação do continente, ou melhor dizendo, com a desunificação, já que Aldan estava unificada naquela época. E essas batalhas fizeram com que o contato de Aldan com Rendor fosse cessado. Rendor não tinha muitos recursos, não tinha muitas relíquias que servissem para auxiliar Aldan naquela época, e não fazia sentido gastar dinheiro com viagens extremamente perigosas, insalubres, para manter essa relação próspera entre os dois continentes. Aldan acabou caindo no esquecimento por muito tempo. Muitas pessoas ainda hoje não sabem que existe Aldan, ou desconhecem pelo menos o fato de que Aldan é um continente à parte. Algumas pessoas pensam que é um reino que fica ali em uma ilha, talvez, mas esse tipo de informação acaba caindo no esquecimento, apesar das relações agora serem muito mais simples, já terem viagens que podem ser pagas para fazer a transação entre os continentes pelo mar. E nesse tempo de civilizações, os reinos começam a se fortalecer, novas guerras começam a se tornar comum, e então inicia-se uma nova cruzada, uma nova corrida do ouro, que é pelos materiais feitos de Zemirian e de Merítio. Descobre-se nessa época, que na época na verdade não era nem de Merítio, porque era puro, então era escamosa, que é um minério, escamosa é um minério especial. A mana não consegue se manifestar no dimerítio, que é o escamosa. Se a mana não consegue se manifestar no escamosa, então tem-se que escamosa é um minério extremamente valioso, tanto para a defesa quanto para mais objetos científicos. Quer dizer, você quer ter uma fornalha que consiga fundir um metal, e se você usar magia você derrete até a fornalha, faça então uma fornalha de dimerítio, porque aí você vai derreter o metal e a fornalha permanecerá intacta, não apenas intacta, como também não irá pegar nem um pouco do calor. Então, quer dizer, dimerítio torna-se algo ali impressionante. As pessoas que queriam estudar locais mais mágicos e tudo mais precisavam do dimerítio. E aí, em contrapartida, nós temos o Zemirian, que já naquela época era um minério muito abundante, e o Zemirian é o exato oposto de dimerítio. Enquanto o dimerítio anula completamente a manifestação da aura, a manifestação da mana sobre si, o Zemirian, ele acumula mana, ele muito fácil se relaciona com a mana do ambiente, então magos começam a querer utilizar aquele potencial de acúmulo energético para poder criar novos mecanismos impressionantes, criar navios que voam, criar magias que muitas vezes podem atravessar metade do continente sendo impulsionadas entre orbes de Zemirian no caminho. A criação dos primeiros portais forma-se nessa época, portais feitos de Zemirian, que parecem enormes espelhos, mas que na verdade são Zemirian, e concentrando ali uma quantidade de magia, podem fazer ponte entre eles. Mas o que dificultou bastante essas coisas foram que os benefícios militares desses dois minérios eram extremamente poderosos. Com Zemirian o bastante, você conseguia fazer com que uma bola de fogo tomasse proporções catastróficas. Com Zemirian o bastante, você conseguia fazer, por exemplo, que uma muralha mágica formasse ao redor de sua cidade, impedindo-lhe que a maior parte dos apetrechos dos exércitos invasores fossem capazes de penetrar a sua cidade. Então Zemirian passa a ser muito cobiçado, e dimerítio também, porque se Zemirian vai potencializar as magias, nós precisamos de algo equivalente para burlar, para counterar essas magias, e aí entra o dimerítio em cena. Nós temos muitas explorações em minas, viagens, dungeons, tudo para conseguir o máximo de Zemirian e dimerítio possível. Esses minérios tornam-se extremamente valiosos e constroem-se as primeiras relíquias. E o que, primeiro não, porque os titãs já tinham umas, de forma geral, eram as primeiras relíquias, sim, que foram abertas às demais raças. E estudos feitos principalmente com base na tecnologia dos titãs permitem que se criem essas armas catastroficamente poderosas. Armas essas que podem destruir, dizimar a vida, causar genocídios, mudar o rumo de uma batalha inteira ou decidir o fim de um povo apenas pela decisão de um único portador. Relíquias então passam a ter uma importância muito grande e influenciam diretamente no campo de batalha. Relíquias se tornam aquela meta. A meta de todo governante é poder ter pelo menos duas relíquias, uma para exterminar e uma para se defender. E essas buscas por relíquias começam a tomar proporções perigosas. Quer dizer, já estamos aí chegando no ano 1000 e pouco da era das civilizações, e as civilizações agora estão muito fortificadas, estão com muitos interesses, o compartilhamento de informações torna-se muito sério. E um momento. E em meio a esse cenário todo, tem-se que algumas pessoas elas começam a cobiçar cada vez mais essas relíquias, e isso começa a tomar proporções perigosas. Algumas relíquias começam a ter fama, e essa fama assusta os reis que não as têm. E aqueles que não podem obter novas relíquias, seja por falta de Zemíria, seja pela falta de dimerítio, seja pela falta de conhecimento para tal, começam a ficar com medo, começam a exigir que essas relíquias sejam
tomadas ou mesmo a querer fazer alianças para impedir que uma relíquia permaneça na mão de um dado governante, por medo, ainda que não haja fundamentação alguma para esse medo, ele existe. Afinal de contas, você é um governante, você escuta que o reino vizinho acabou de destroçar completamente o exército do outro governante com apenas um estalar de dedos. Você ficará com medo, obviamente, você não vai querer que aquele tipo de poder permaneça na mão daquele governante, porque ele é uma ameaça real à sua soberania e à sua liberdade. E isso começa a fomentar muitas guerras, e as pessoas começam a entrar em uma situação de conflito constante, onde as relíquias são usadas a todo instante, e o mundo entra em uma guerra sem precedentes. É sabido, então, que os reinos inteiros estão entrando em guerras por motivos quase sempre relacionados com relíquias e também com a ameaça do uso de relíquias. Muitas pessoas estão sendo forçadas a situações extremamente insalubres porque os governantes possuem relíquias e o povo teme se revoltar contra eles. Ao mesmo tempo, reinos vizinhos colocam-se em uma situação de serviço aos reinos que estão com as relíquias, pois esses reinos ameaçam, caso não sejam pagos devidos tributos, que vão tomar tudo. Então começa guerra atrás de guerra, guerra atrás de guerra, e chega no momento em que absolutamente todos os reinos do continente estão em guerras mortais. Diversas raças estão sendo exterminadas, diversos reinos estão sendo completamente destruídos. A quantidade de morte é absurdamente alta. Então aquele conforto, aquela prosperidade que se obteve por meio da paz, da queda dos titãs, agora não existe mais. Aquela prosperidade, aquele esperança que se obteve por meio da queda de Sgringor não existe mais. As pessoas estão afundadas em guerra. Os homens são sempre chamados para as batalhas. As mulheres sozinhas tornam-se ali vítimas muito fáceis de todo tipo de infortúnio. E você vê a nova geração completamente compostas por órfãos. E aquele cenário de caos, aquele cenário caótico, parece não ser natural. E aí, nesse momento, os pais fundadores entendem o que está acontecendo. Como pode todas as nações do reino decidirem entrar em combate ao mesmo tempo? Como pode o reino inteiro estar afundado em um caos que ninguém aguenta mais? Como pode as pessoas estarem querendo continuar perpetuando as guerras, sendo que faltam comida mesmo nos castelos? Campos são destruídos o tempo inteiro, fazendeiros tornam-se alvos muito fáceis para poder desmoralizar as tropas inimigas, e isso não parece natural. Os pais fundadores, frente a isso, entendem que a Estrela Guia está fazendo uma influência direta sobre a Terra e decidem intervir. E como eles fazem isso? Eles precisam utilizar o poder que eles têm, o Vitanium, para fortalecer algo e permitir que a guerra seja parada. E estamos já nos aproximando do ano zero da Era do Caos, que é quando um jovem chamado Adrian, é pego desprevenido por um visitante extremamente poderoso. Adrian era um nobre que, por um acaso, não estava em nenhum tipo de guerra. Seu reino, seu feudo, ele era bastante próspero e não estava envolvido em nenhum tipo de combate, apesar do soberano, de quem detinha a soberania total, ainda assim permanecesse em guerra. E Adrian é visitado por uma figura, um dos pais fundadores, que diz a Adrian que cabe a ele conseguir provocar a paz e que ele terá os poderes necessários para isso. Adrian então recebe o dom da cura, uma cura que não se limita a absolutamente nada. Adrian torna-se um novo agente da paz. Ele sai andando em busca de feridos nos campos de batalhas, não olha o estandarte que ele carrega e cura a todo mundo sem pensar duas vezes. As pessoas começam a notar a atitude daquele nobre, que, mesmo com aqueles que estavam em guerra com sua casa, exerce a função da cura, sempre sem empunhar nenhuma arma. Chega no campo de batalha, não se importa em quem está lutando, só cura aos feridos. E todas as feridas são regeneradas com uma velocidade absolutamente alta. Mesmo as deficiências, Adrian consegue curar. As pessoas começam a olhar para Adrian e ver ali um símbolo de esperança, um símbolo de paz e também um símbolo de amor e respeito. E Adrian começa a se tornar mais popular. Muitas das pessoas que ele curava agora seguiam-no. Muitas das pessoas que ele curava agora estavam dispostos a morrer por ele, e forma-se ali o que seria depois conhecido como os Cavaleiros de Adrian. Adrian passa a exercer a função de diplomata, a função de mediador, sempre visando a paz. Ele cura governantes desde que os governantes estejam dispostos a assinar tratados de paz e começa a se fortalecer. Os Cavaleiros de Adrian passam a receber isonomia, passam a receber ali uma autoridade absolutamente alta nunca mesmo antes vista, que seria a ideia de que se você atacar um cavaleiro de Adrian, você estará em guerra com todos os apoiadores de Adrian. Adrian passa a viajar para muitos locais onde estão acontecendo batalhas terríveis, sempre querendo evitar a guerra. Às vezes, bastava que um único cavaleiro sentasse entre dois exércitos para que as batalhas fossem, no mínimo, adiadas por muitas e muitas horas. Ninguém, afinal de contas, gostaria de morrer, e geralmente era isso que acontecia
bastante em campo de batalha para os dois lados envolvidos. Édrian, então, começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais ricos. As terras sob a tutela de Édrian, que ele recebe, seja por doação, seja por qualquer outra coisa, não podem ser atacadas. O poder de Édrian, por mais que ele seja um poder voltado para a cura, ele também assusta. Como pode um homem conseguir curar qualquer enfermidade? Como pode um homem conseguir trazer conforto ao mais sofrido de todos os demais homens? Então, essa figura de Édrian, ela não apenas causa aquele sentimento de esperança e de amor, como também causa um pouco de medo, porque o seu poder parece derivar dos próprios deuses ou do próprio Deus Criador. E Édrian começa a ter mais territórios, começa a se fortalecer, começa a ficar mais rico e a sua prosperidade causa inveja a todos os demais. E o que faz Édrian? Édrian decide que a paz é fundamental. Já ciente das influências da Estrela Guia na Terra, Édrian começa a passar missões de espionagem e assassinato para os seus seguidores. Se aqueles que estão sendo manipulados pelo caos continuarem no poder, a Terra irá encontrar seu fim novamente, como aconteceu no passado. E então, esses que estão sendo influenciados pela Estrela Guia precisam ser eliminados ou convertidos, o que for mais conveniente. E nesse momento, tem-se que Édrian passa a ser tão respeitado que no dia em que decide marcar uma enorme assembleia, todos os soberanos convidados, quase todos, aparecem. Esses soberanos são ameaçados por Édrian. Ou eles sentam ali, resolvem questões de conflito de interesse e estabelecem ali um novo tratado de paz por meio de uma nova coalizão, ou eles estarão em guerra com Édrian e serão amaldiçoados pelos deuses, pelos pais fundadores. Com os servos da Estrela Guia eliminados, quase todos, a maior parte dos reinos aceita fechar ali acordos, novas fronteiras são feitas, novos espaços são definidos e outros reinos tornam-se inimigos da coalizão. Essa nova união de reinos que sucedeu à autoridade de Édrian, à autoridade da coalizão pela paz, eles passam a ajudar Édrian no combate àqueles outros soberanos que não aceitaram o acordo. E por fim, estabelece-se ali paz inicialmente em boa parte do mundo, mas com os reinos que se negavam a permanecer quietos, havia outras guerras, guerras em nome da paz. Curioso, antagônico, mas aconteceu. E assim, tem-se que Édrian, ele consegue estabelecer ali uma enorme paz por todo o continente e nasce a coalizão. Entretanto, o uso do Vitanium, que é essa magia impressionante, capaz de fazer absolutamente qualquer coisa, desde curar enfermos até mesmo, quem sabe, criar vida, cobra muito caro. E como cobra muito caro, Édrian acaba tendo que morrer. Literalmente isso, ele vai descansar para sempre e o seu túmulo, sua tumba, só é reconhecido pelos no mais alto escalão da coalizão que ainda existe. A coalizão passa a exercer a função tanto de mediar relações de paz, como também de recolher e caçar relíquias. Ou seja, qualquer tipo de ameaça eles caçavam, seja de relíquias, seja de servos da Estrela Guia, seja de agentes do caos, com o objetivo de manter a paz no reino. A coalizão torna-se uma organização extremamente poderosa, extremamente respeitada e extremamente rica também, com muitos poderes. A maior parte dos soberanos cede voluntariamente suas armas, suas relíquias, as armas não, né, mas as relíquias sim, e estabelece-se ali que a coalizão agora detém a maior parte dessas relíquias que tem no mundo. Conforme eles vão recolhendo mais relíquias, torna-se cada vez mais difícil dizer não para a coalizão. Afinal de contas, essa organização internacional agora detém as armas mais poderosas do universo. De qualquer forma, a coalizão segue sendo esse órgão mediador da paz por muito tempo, mas seu real objetivo é impedir a Estrela Guia, é enfrentar os arautos da Estrela Guia. Apesar disso, muitas pessoas acham que a coalizão se perverteu, a coalizão tornou-se corrupta, a coalizão agora exerce mais a função de um Estado maior do que de um protetor de fato, mas ainda assim, via de regra, ela é aceita na maior parte dos reinos e tem uma autoridade acima do próprio rei nesses lugares. A coalizão ainda existe, a coalizão ainda tem uma organização muito grande, existem diversos campos da coalizão, diversas organizações sujeitas à coalizão, dentre elas os Cavaleiros de Artion, são aqueles responsáveis por guardar e esconder o paradeiro das relíquias, são pessoas extremamente poderosas, e os Magos Brancos da coalizão, que são aqueles, não apenas magos, mas conhecidos como magos, que estão nas cortes dos diversos reinos. Então todo reino que tem a sede da coalizão tem um mago branco no castelo que vai estar sussurrando coisas na cabecinha do rei. E assim a coalizão segue até os dias atuais. A coalizão ainda é muito poderosa, está sendo questionada ali pela organização dos quinistas, mas a gente vai falar disso em outro vídeo. E é isso, a coalizão ela ainda existe. Édrian é um símbolo de paz, esperança, quase um messias para muitas pessoas de Endor. Não há uma pessoa em Endor que não conheça Édrian, mesmo as crianças recebem histórias sobre este indivíduo. E é isso, essa foi a parte 3.
onde a gente está tratando da Era das Civilizações, fundação da coalizão e um pouco do contexto até os dias atuais vai ser somente no próximo vídeo, mas já estamos aproximando ali ao fim da parte básica do curso de mestres ou do Sobre o Mundo, mas outros vídeos ainda hão de vir. Novamente, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, deixem nos comentários, eu estarei respondendo. Eu geralmente respondo bem rápido até, então podem deixar as dúvidas no comentário. Se você ainda não entrou no servidor, não perca seu tempo. Temos um perfil no Twitter, Crônicas Rendor, é só colocar lá. Temos também um link na descrição do canal, então você é bem-vindo em Rendor e deve entrar sim. É isso, eu sou o Ink e agora me despeço dos cavaleiros.